há esse movimento de SAF no Vasco, né, a partir do momento que houve essa questão resolvida aí em termos de AGE, mas nós mantemos a nossa posição de que há uma série de irregularidades nesse processo. As duas AGEs foram fraudadas. A AGE primeira, que aconteceu no 30 de abril, foi fraudada, e a de 7 de agosto foi fraudada. Há, sim, um pedido do Ministério Público, vocês sabem, foi para a 17ª DP, se não me engano, a respeito dessa questão de sócios que votaram, que não poderiam votar. Mortos votaram, isso foi comprovado. As ações estão em curso. E nós temos hoje uma convicção, e quem até fosse neutro em relação a essa situação, estou torcendo para melhorar e tal, todo mundo que de alguma maneira estava atento viu que durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até a AGE, mentiram sistematicamente para os torcedores do Vasco. Sistematicamente. Se vocês pegarem manchetes, falas, vídeos, recortes, edições dos agentes políticos, de jornalistas vinculados a isso, de alguma maneira, entendedores que esse era o caminho, influenciadores, tudo o que se viu não era verdadeiro no que tange à expectativa que foi criada. Esse rapaz, que é um dos que faz parte dessa 777, ele veio para cá para fazer um discurso. O discurso de fevereiro ou março talvez, era de que o Vasco teria, no ano que vem, no Vasco-Flamengo seguinte, que será provavelmente em fevereiro, março do ano que vem, o Vasco não teria um orçamento que deixasse a desejar em relação ao seu principal rival, ou seja, que o Vasco teria um orçamento do mesmo nível. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. Sai a AGE e a palavra dele é que se o Vasco não subir não é o fim do mundo, porque pode até ser bom, como foi no Gênero, porque é um trabalho para 30, 50 anos. Essa fala por si só, se as pessoas fossem sérias, se as pessoas, ou mais sérias, digamos, para não dizer que elas não são sérias, mais sérias, era para elas fecharem a cara, ter vergonha do que fizeram, dizer para o público que erraram, no mínimo. E o que se viu e o que está se vendo nesse período agora são essas fábulas criadas. Esse rapaz dá uma entrevista dizendo que ele quer investir em novos jogadores para que o Vasco tenha uma equipe. O tempo todo nós dissemos que o investimento seria dessa maneira, por quê? Para poder ter lucro. E as pessoas falam, não, mas é isso mesmo, porque esse é o caminho. Aí você não tem lastro na história do Vasco. Você não tem lastro de um time que o Vasco tenha começado a buscar uma opção de jogadores novos e tenha sido campeão. Essa aqui é a realidade. Não tem lastro. Você tem lastro da base, da tua base. E aí, eu estou falando isso para que as pessoas ampliem o raciocínio e pensem. Uma das coisas que foi dito é que, com uma SAF, os jogadores da base do Vasco, eles teriam muito mais tempo no clube. E pode ser essa a estratégia. Eu, particularmente, penso o seguinte, eu não li o contrato, mas se o contrato tiver lá dizendo que eles não podem, eu não sei. Estou dizendo aqui porque nós não lemos o contrato, então nós fazemos suposições. Se o dinheiro, de fato, que eles podem faturar do lucro é a partir de 2027,
Eu tinha até entendido antes que se fosse campeão poderia pegar parte desse lucro, mas não, só pode, só em 2027. Tudo bem. Se for assim, para que você vai vender o jogador agora? Não tem esse jogador, porque ele vai valer mais. Se o jogador em progressão, por exemplo, o Andrei, ele vai valer mais daqui a 2 anos, vai valer mais daqui a 3 anos, provavelmente vai pegar, em determinado momento vai pegar uma seleção brasileira. Para que eu vou vender agora? Não posso pegar o dinheiro. Aí, você começa a ver as pessoas, vem uma proposta do Newcastle, aí olha, porque aí vem uma informação lá de dentro do aí, não, porque não tem como, tem que vender logo, isso nunca seria possível como associação. Então as pessoas vão tomando as posições, modificando, conforme os fatos vão chegando. Elas têm uma ideia pré-concebida. Essa ideia muda, depois ela muda de novo, ela vai vindo com a maré. As pessoas têm que entrar, ter um acordo no que fazem. Bom, eu entendo que é bom porque vai acontecer isso. Quando esse sujeito vem lá e fala que ficar na Série B, então não era aquilo que a gente estava esperando. Eu estava dizendo aqui para todo mundo, colocando todo dia que ia trazer jogador, que vinha um técnico fenomenal, etc. Aí trouxeram o Jorginho. Nada contra o Jorginho, estou só falando em relação àquilo que disseram o tipo de treinador que o Vasco traria. Então você tem que chegar para o teu público e dizer, me enganei. Me enganaram. Fui enganado. Fiz papel de bobo. Fiz você fazer papel de bobo, de idiota. Porque você me seguiu, você ouviu o que eu estava dizendo. Agora, ficar nessa história de hoje eu vou para cá, amanhã eu vou para lá, depois da manhã eu vou para cá de novo, depois eu volto, depois eu viro, depois eu faço curva, depois... O fato é muito simples. O que foi prometido não foi cumprido. É simples. Foi prometido para a torcida do Vasco que o Vasco teria uma grana gigantesca entrando, contratações e etc. Muitos disseram no dia seguinte a história de Magé. E não venham me falar que essa 777 não fez nada porque o Palácio está lá. Então, se quisessem, tinham feito o que tinham que fazer. Agora, quando eles chegam para o torcedor do Vasco que está sofrendo, que está rodada a rodada com essa questão do sobe, não sobe, melhorou, piorou, o que eles estão fazendo lá? Estão nem aí, ó. Se você é torcedor do Vasco. E daqui a pouco, se tiver um problema, eles vão tentar te convencer daqui. Não, mas tudo bem, é melhor mesmo. Ficar mais um ano aí na Série B. Não tem problema, vai ter... Então essas pessoas, elas vão falando contigo, torcedor do Vasco, modificando os conceitos delas conforme a maré está mandando. E isso é extremamente prejudicial a quem? Ao Sérgio Frias, ao Dinoel Santana, ao Eduardo Magalhães, não, ao Vasco. Isso é extremamente prejudicial ao Vasco. Porque o Vasco hoje era para estar praticamente classificado, como está lá o Bahia, mais até que o Bahia. O Vasco tinha que estar numa situação absolutamente tranquila. Porque o que foi passado é que seria assim. 7 de agosto tinha tempo para contratação, tinha tempo para trazer técnico, porque você sabe, vai ter uma AGE. Você já acha que ganhou? Se você já acha que ganhou, você já está com as contratações todas alinhavadas. Pô. Simples, né? Agora não faz nada, não diz nada, quer dizer, foi só para enganar o torcedor do Vasco. Mais uma vez. Então que isso fique na cabeça das pessoas. Essa história não deu certo. Mas uma hora vai dar... É óbvio, se eu compro um clube para a vida inteira, uma hora vai acontecer alguma coisa. Agora, foi por preço de banana? Foi por preço de banana. Mas eles têm lá que pagar a dívida do Vasco. Tem que pagar até 700 milhões em mais de 10 anos. Como é que vão pagar? Com os ativos do Vasco. Não é com a força deles. É com Libra, é com venda de atleta. Mas eles têm que botar um dinheiro agora. Até 630 milhões. Tem, claro que tem. Mas o que eles têm de potencial com atletas da base, que eles ficaram com a base toda. A base saiu do Vasco para ir passar por 48 milhões de reais. Vocês sabiam disso? 48 ou 58? Quanto é que ela vale hoje? Quanto é que vale o Andrei hoje?
Isso tudo é lucro para quem? Para eles, 70% deles. E mais uma coisa. Tem gente no Vasco que quer vender percentual para eles. Vai justificar dizendo que, olha, precisamos aqui, associação, uma situação, e vão querer vender mais percentual para eles. Então vamos nos atentar no que está acontecendo e volta a repetir. Foi irregular, descumpriu o estatuto, descumpriu o regimento interno, houve fraude nas duas AGEs e tudo isso tem que ser discutido.